Escola Estadual de Melo Viana. Olá, o meu nome é Elmo Soares de Paula, sou professor de Biologia para as turmas 102, 103 e 104. Vamos começar a nossa segunda aula. Eixo temático energia, tema linguagem da vida, tópico organização celular e as habilidades. Comparar a organização e o funcionamento de diferentes tipos de células, estabelecendo identidade entre elas. Identificar a natureza do material hereditário em todos os seres vivos, analisando sua estrutura química para avaliar a universalidade dessa molécula no mundo. Estabelecer relação entre DNA, código genético, fabricação de proteínas e determinação das características dos organismos. Segunda aula, a química da vida, os avanços da bioquímica celular. Há pouco mais de 50 anos, os estudos da citologia se baseavam fundamentalmente na simples observação das estruturas celulares com o uso do microscópio. Quase tudo o que se conhece era o que se podia ver. Bem pouco se sabia desse complexo mecanismo hoje bem conhecido, que se processa em nível molecular, coordenado por meio de uma extraordinária atividade enzimática, todo o vasto funcionamento íntimo da célula. O processo dos últimos tempos nos campos da química e da física permitiram aos citologistas explicar como atuam as mitocôndrias no intrigado mecanismo da respiração celular, como agem os cloroplastos para a realização das etapas da fotossíntese, ou como procedem os lisossomos durante a digestão intracelular. E mais ainda, a biologia química celular de hoje já tem explicação para o determinismo genético que se processa por meio dos ácidos nucleicos, DNA e RNA. Tem o domínio do comando da síntese proteica, pode controlar através da engenharia genética do DNA recombinante, e atuação de genes pré-escolhido, cria indivíduos transgênicos, que, embora não tenham a originalidade de sua espécie, comportam-se, em parte, com alguns procedimentos de outras, e permite o mapeamento e a manipulação de cerca de 100 mil genes do genoma humano, num fantástico projeto de identificação e atuação sobre aqueles que são condicionantes de anomalias, deformidades e doenças no homem. Nos tempos atuais, surge a medicina ortomolecular, com os mais avançados conhecimentos da química celular, permitindo e orientando o uso de produtos antioxidantes que combatem os radicais livres, surgidos pela própria atividade intrínseca da célula. Esses radicais são os responsáveis pela evolução dos tecidos e do próprio organismo. Assim, esse novo ramo da biologia aplicada à medicina vem contribuindo para a preservação da saúde, pelo retardamento dos processos de envelhecimento celular e orgânico e, em última instância, para o alongamento da vida. A cada dia, novas descobertas são anunciadas no maravilhoso mundo novo da biologia, mas agora muito mais nos termos de fisioquímica do que da morfologia celular. É a conquista cada vez maior do conhecimento das moléculas, dos íons, dos átomos, na busca de melhores e mais seguras condições de vida para a humanidade. Vamos ver os componentes químicos da célula.
O estudo da composição química da célula constitui o que chamamos de citoquímica molecular ou bioquímica celular. É um vasto, moderno e arrojado estudo pela qual procuramos compreender a natureza mais íntima de cada fenômeno que se processa no interior da célula, numa fascinante investigação para explicar cada procedimento normal ou anormal do organismo, justificando a natureza das doenças, procurando corrigi-las ou evitá-las e entendendo melhor a própria vida. É claro que a natureza bioquímica dos seres vivos é muito particular em cada espécie ou em cada indivíduo, mas nós podemos fazer uma avaliação global e ter, assim, uma visão geral dessa química espetacular que tão bem diferencia os sistemas viventes da matéria bruta, ou seja, o vivo do não vivo. As tabelas que seguem, baseadas nos exames de inúmeras células das mais diversas procedências, dão uma ideia dos principais elementos químicos e das substâncias mais comuns na matéria viva, com seus percentuais médios. Atenção! A tabela que será apresentada consta na apresentação do resumo que oportunamente enviarei para vocês. Composição química elementar média da célula. Principais elementos: oxigênio, 65%, carbono, 18%, hidrogênio, 10%, nitrogênio, 3%, subtotal, 96%. Substâncias: cálcio, 1,80%, fósforo, 1,20%, potássio, 0,35%, enxofre, 0,25%, sódio, 0,15%, cloro, 0,15%, magnésio, 0,05%, flúor, 0,007%, ferro, 0,005%, subtotal, 99,962%, outros, 0,038%, totalizando 100%. Principais substâncias: água, 65%, proteínas, 14%, gorduras, 8%, carboidrato, 5%, sais minerais, 4%, ácidos nucleicos, 3%, outros compostos, 1%, totalizando 100%. Dá-se o nome de protoplasma ao conjunto de todas as estruturas vivas ou atuantes da célula, compreendendo a membrana celular, o citoplasma com seus organúculos e o núcleo com seus componentes. O protoplasma é formado por substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas. Vamos vê-las distintamente. Substâncias inorgânicas da célula. A água. A água é a substância que se encontra com maior quantidade no interior da célula. Seu percentual varia de acordo com a atividade celular. Isto é, células que desempenham intensa atividade possuem mais quantidade de água do que as que trabalham pouco. Nos neurônios, o córtex cerebral, a água atinge a proporção de mais de 80% do conteúdo celular, enquanto nas células do tecido adiposo ela fica em torno de 20%.
No organismo novo, sua quantidade é bem maior do que no indivíduo velho. Observe você aí, a mão tenra de uma criança revela o maior percentual de água nos seus tecidos em relação à mão de uma pessoa velha. Altas taxas de água nas células se justificam pelos importantes papéis que ela exerce na natureza dos seres vivos, tais como solventes dos líquidos orgânicos, sangue, linfa, substâncias intracelulares e material intercelular dos tecidos. Veículo das substâncias que passam através da membrana plasmática no intercâmbio entre o meio extracelular e o citoplasma. Participação das reações de hidrólise, reações de decomposição em que a água é um dos reagentes, contribuição para a estabilidade dos coloides, formando camadas de solvatação ao redor das micelas, conservação da temperatura nos animais homeotérmicos, além da sua obtenção através da ingestão de água potável e dos alimentos, naturalmente, a água aparece na célula ao final das reações de síntese de proteínas, polissacarídeos, lipídios e ácidos nucleicos, bem como no final do processo de respiração celular. A redução exagerada da quantidade de água nas células e nos tecidos ocasionam a desidratação, que é uma condição de severa gravidade, implicando o risco da vida. Isso mostra quanto é importante para um organismo manter estável a sua percentagem de água nas células e nos tecidos. Vou apresentar para vocês agora a porcentagem de água nos diferentes tecidos do corpo humano. Gordura 20%, sangue 80%, osso 25 a 30%, tecido conjuntivo 60%, rim 80%, fígado 70%, músculo estriado 75%, pele 70%, tecido nervoso não possui, massa enzimática 85% e massa branca 70%. Vou apresentar para vocês também o percentual de água em organismos, como varia de espécie para espécie. Na estrutura de uma água viva ou medusa oxiliar 1, podemos encontrar até 98% de água. Já nos tecidos de semente velha e desidratadas, que é o 2, podemos encontrar apenas 4% de água. Os sais minerais. Os sais minerais compreendem os cloretos de carbonatos, nitratos, sulfatos, fósforo e iodetos de sódio, potássio, cálcio, magnésio, ferro, etc. Eles desempenham importantes papéis tais como participação no mecanismo osmóticos, estimulando a entrada ou a saída de água na célula, atuação quando ionizados como catalisadores de Ca2+, é um íon que tem importância no processo de coagulação sanguínea e na contração muscular. O Mg2+, catalisa as reações de fosforilização e também tem importância na ligação das subunidades dos ribossomos, manutenção da polarização da membrana celular. Nos neurônios, as concentrações de íon Na+, e K+, respondem pelas cargas elétricas que provocam o potencial de ação desencadeador do impulso nervoso.
Procedimento como íons tampões, evitando as variações do pH intercelular. A passagem dos íons carbonato de bicarbonato e dos íons fosfato de abifosfato, ou vice-versa, determina a retirada ou a liberação do H+, do interior da célula, mantendo assim o pH neutro do protoplasma. Os sais são normalmente obtidos pela ingestão de água e alimentos. Mesmo a água doce os possui em razoável teor. Deles resultam alguns elementos importantes para certas moléculas orgânicas. O Fe, ferro, integra a hemoglobina, o Mg, magnésio, a clorofila, o P, fosfato, os ácidos nucleicos, o CO, cobalto e a vitamina B12, etc. A quantidade de Na muito maior fora da célula do que dentro dela, o contrário do que ocorre com o K+, implica a polarização da membrana plasmática. Quando o neurônio é estimulado, há uma inversão dessa polaridade, justificando o aparecimento do potencial de ação. Vamos ver agora uma sinapse neurológica ou espaço intrasináptico, mede cerca de 20 a 30 milímetros. Vamos ver lá a membrana sináptica, o espaço intrasináptico, a mitocôndria, a vesícula com o neurotransmissor e a membrana pré-sináptica. Vamos ver também a estrutura da sinapse nervosa. 1. Bainha de mielina. 2. Botão terminal do axônio. 3. Membrana do axônio, mostrando a inversão da polaridade. 4. Espaço intrasináptico. 5. Vesícula com o mediador químico. 6. Mediador químico livre no espaço intrasináptico. 7. Receptor molecular pós-sináptico, já combinados com o mediador químico. E 8. Membrana pós-sináptica. Os íons fosfato, HPO2-4, além de atuarem como íons tampões, impedindo a acidificação ou a alcalinização do protoplasma, têm relevante papel na formação de moléculas de DNA e do RNA, bem como o ATP, que é um composto que armazena energia dentro da célula. Assim, o fosfato é um íon indispensável às reações intracelulares de transferência de energia. Vamos ver agora a importância dos sais minerais. Eles se dissociam em íons, que desempenham relevantes funções para a célula e para o organismo. Vamos ver aí primeiro o fosfato de sódio, o carbonato de cálcio e o cloreto de magnésio. O fosfato de sódio tem a função de transmissão do impulso nervoso, a composição do ATP e ácidos nucleicos, além de manutenção do pH celular. O carbonato de cálcio é responsável pela contração muscular e coagulação do sangue, além de equilíbrio do pH celular, grau de acidez ou alcalinidade, enquanto que o cloreto de magnésio tem uma função da composição da clorofila,
manutenção do equilíbrio osmótico, entrada e saída de água na célula. Um fato curioso vai aqui para ilustrar a importância dos sais na alimentação. Habitualmente nas fazendas é dado sal grosso aos bois como complemento da alimentação. Você sabe por quê? Porque o capim que o gado ingere é rico em potássio. Para eliminar o excesso de potássio que o animal acumula no sangue por absorção intestinal, ele tem que descartar-se dos íons cloreto, já que o K só é eliminado pela urina. Sob forma de cloreto de potássio, assim o boi perde íons cloretos, que são compensados com a ingestão do sal grosso, ou seja, o cloreto de sódio. Veja aí os mecanismos de prevenção do excesso de potássio no sangue, hipercalemia no gado bovino. Nós temos aí na alimentação dele o proteinado de potássio, proteínas e potássio. Depois nós temos, quando o gado alimenta, tem a ingestão de sal grosso, o cloreto de sódio, liberando aí o cloreto e o sódio. Resulta-se na eliminação da urina o cloreto de potássio, que estava em excesso no sangue do gado. Os desequilíbrios iônicos, principalmente dos íons de potássio, representam, às vezes, grave perigo para a atividade celular e para a vida do organismo. Certos frutos, como laranja, por exemplo, são ricos em potássio. Por isso, não devem ser oferecidos livremente a pessoas idosas com descompensação cardíaca. Agora você começa a compreender por que em certos hospitais é proibido levar alimentos, doces e frutas para os doentes internados. Afinal, o visitante não sabe dessa coisa, nem o doente. Substâncias orgânicas da célula compreendem principalmente os glicídios, os lipídios, proteínas, dentre essas proteínas as enzimas, os ácidos nucleicos e vitaminas. Pela extensão desse assunto, cada um deles, grupos de substâncias, será focalizado minuciosamente e separadamente. É o que veremos nas próximas aulas. Obrigado pela atenção, bons estudos. Vamos testar os nossos conhecimentos. Teste do conhecimento. São funções da água no protoplasma celular. 1. Atuar como solvente da maioria das substâncias. 2. Não atuar na manutenção do equilíbrio osmótico dos organismos em relação ao meio ambiente. 3. Constituir o meio dispersante dos colóides celulares. 4. Participar das reações da hidrólise. A alternativa que contém as funções verdadeiras é letra A. 1, 2 e 3, na verdade, não é 2, tá? B. 3, 4 e 5. C. 1, 3 e 4. D. 5, 2 e 3. A opção correta será a questão, a letra C. 1, 3 e 4. Vamos para a próxima pergunta.
Pergunta 2. A taxa de água varia em função de 3 fatores básicos: atividades do tecido ou órgão. A quantidade de H2O, água, é diretamente proporcional à atividade metabólica do órgão ou tecido em questão. Idade. A taxa de água decresce com a idade. Espécie em questão: homem, 63%, fungos, 83%, sedentários, 93%. Baseando nesses dados, o item que representa um conjunto maior taxa hídrica é: letra A, coração, ancião, cogumelo. Letra B, estômago, criança, abacateiro. Letra C, músculo da perna, recém-nascido, medusa. Letra D, ossos, adulto, orelha de pau. Letra E, pele, jovem, adolescente e coral. A opção correta é a opção C, músculo da perna, recém-nascido e medusa. Vamos para a próxima questão? A quantidade de água nas células e nos tecidos. A. Tende a diminuir com o aumento da idade? B. Tende a aumentar com o aumento da idade? C. Permanece constante com o aumento da idade? D. Não tem qualquer relação com a idade? E. Tem relação com a idade, mas é a mesma em qualquer espécie? A opção correta é a letra A. Tende a diminuir com o aumento da idade. Continuando, 4. A percentagem de água é progressivamente decrescente nos seguintes tecidos. Letra A, adiposo, muscular, substância cinzenta do cérebro. Letra B, muscular, tecido nervoso do embrião, tecido nervoso de adulto. Letra C, muscular, ósseo e adiposo. Letra D, epitelial, ósseo e nervoso. Letra E, nervoso, adiposo e muscular. A opção correta é a letra C, muscular, ósseo e adiposo. Prosseguindo, pergunta 5. Com relação ao papel desempenhado pela água na estrutura celular dos seres vivos, qual as afirmações não é correta? Letra A. É o veículo de eliminação dos excretos provenientes do metabolismo celular. Letra B. Age como catalisador enzimático de numerosas reações intercelular. Letra C. Oferece grandes condições de estabilidade aos colóides protoplasmáticos. Letra D. Tem participação direta nos fenômenos osmóticos entre a célula e o meio extracelular. Letra E. Participa das reações de hidrólise. A opção correta é a letra C. Oferece grandes condições de estabilidade aos colóides protoplasmáticos. 6. Das afirmações abaixo, referente à química da célula viva, escolha as que são corretas. 1. Das substâncias orgânicas que constituem a célula, podemos citar carboidratos, lipídios, aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos. 2. Dos componentes inorgânicos presentes na célula, a água é o mais abundante, tendo como função, entre outras,
a dissolvente de íons minerais e de muitas substâncias orgânicas. 4. Além de favorecer a ocorrência de reações químicas, a água é indispensável no transporte de substâncias. 8. Os sais minerais existentes na célula estão sob duas formas: imobilizados como componentes de estrutura esquelética e dissolvidas na água na forma de íons. E 16. Quanto ao íons Mg2+, magnésio, é certo que tem papel importante na coagulação do sangue. Olá, você já tem as suas opções, que acha que está certa. Então, por favor, pegue o lápis agora e faça a soma dessas opções. Ok? Pronto. Acredito que você encontrou 15. Ou seja, as opções corretas são 1, 2, 4 e 8. Parabéns se você acertou essa questão. Continuando, o papel principal do íon CO2, 3-, na célula é manter o equilíbrio osmótico, B. Formar ligações de alta energia, C. Atuar como oxidante energético, D. Regular o equilíbrio ácido-básico mantendo o pH neutro da célula. Letra E. Atuar como catalisador em reações metabólicas intracelulares. A opção correta é a opção D. Regular o equilíbrio ácido-básico mantendo o pH neutro da célula. Vamos agora para a última questão. Observe bem essa tirinha aí. O que ela está querendo nos dizer? Vejam bem. Por que está jogando sal neles? Os médicos nos dizem que excesso de sal prejudica a saúde? Questão 8. Em face da tirinha acima, considere o seguinte comentário: o sal, cloreto de sódio, em excesso na alimentação, é prejudicial à saúde das pessoas hipertensas. Por quê? Sendo absorvidas no intestino, passa para o sangue e aumenta a concentração osmótica deste. Então, a circulação sanguínea puxa água dos tecidos para o interior dos vasos, na tentativa de restabelecer o equilíbrio osmótico entre sangue e o tecido. Daí o sal. Letra A. Aumenta o volume circulatório sem, contudo, afetar a pressão sanguínea, pressão arterial. Letra B. Aumenta o volume do sangue circulante e, consequentemente, diminui a pressão sanguínea. Letra C. Não aumenta o volume do sangue, pois a quantidade de glóbulos vermelhos e brancos continua inalterável e, portanto, não afeta a pressão sanguínea. Letra D. Aumenta o volume circulatório e a pressão sanguínea. E letra E. Diminui o fluxo sanguíneo, provocando queda de pressão arterial e riscos para a saúde. A opção correta será a opção D. Aumenta o volume circulatório e a pressão sanguínea. Chegamos ao fim de mais uma aula. Obrigado pela atenção. Após ter assistido essa aula, você deverá copiar as atividades em seu caderno de biologia. Atenção! Copiar perguntas e respostas. Quando as aulas presenciais retornarem, avaliarei os exercícios. Um abraço a todos, sucesso e até a próxima aula.